Nos próximos capítulos da novela Travessia, Rudá entrará em desespero quando descobrir que outro garoto será julgado em seu lugar no caso de Brisa. Se sentindo culpado por todo o mal que tem causado, Rudá decide pular de um precipício. No entanto, Brisa verá o menino prestes a pular e tentará salvar a sua vida. Brisa vai descobrir que Rudá foi o responsável pela montagem. No entanto, Rudá deixará o seu último legado. Vai ajudar Brisa a conquistar o seu maior sonho em seus últimos momentos. Essa vai ser a cena mais incrível da novela. Tudo poderá acontecer quando Rudá descobrir que um garoto inocente será julgado no seu lugar por conta da montagem de Brisa. Desesperado, ele começa a andar de um lado para o outro, enquanto fala: "Não pode ser. Isso é um pesadelo. Eu ferrei a Brisa e agora vou fazer o mesmo com outra pessoa inocente. Era para ser só uma brincadeira. Eu não queria fazer mal a ninguém." Fora de si, Rudá tem um dos piores surtos que já teve. Chora como jamais chorou antes e fala: "Eu não vou aguentar ver tudo isso. Eu não posso ter feito isso com essas pessoas. Eu não vou aguentar essa culpa toda." Mais fora de si ainda, Rudá sai andando de dentro de seu quarto até a saída de casa. Cotinha o encontra no meio do caminho e, preocupada com o jeito dele, pergunta: "Rudá, meu filho, pra onde é que você tá indo? Por que você tá chorando desse jeito? Eu nunca te vi assim." Rudá não responde nada e abre a porta de casa. Cotinha fica mais confusa ainda e manda: "Rudá, me conte agora o que está acontecendo com você. Você tá me deixando preocupada. Fala pra mim." Rudá pega a chave de casa e sai sem dizer nada. Mais preocupada ainda, Cotinha questiona consigo mesma: "O que será que esse garoto vai aprontar? Meu Deus do céu!" Com lágrimas de desespero escorrendo de seu rosto, Rudá vai até uma pedra alta da praia, sobe até a ponta dela e vê que está a centenas de metros do chão. O menino percebe que se cair dali será o seu fim e continua chorando. "Eu não queria que as coisas fossem desse jeito. Eu não queria ter feito mal para alguém. Eu nunca quis." Rudá olha para baixo, vê o tamanho da altura e respira fundo. Enquanto isso, Brisa caminha pela praia, triste, pensando em tudo o que está acontecendo com ela. A moça caminha enquanto chora e, de repente, olha para o lado e vê o garoto na ponta do lugar alto. Brisa toma um susto enorme, arregala os olhos e questiona: "Mas o que é aquilo? O que será que está acontecendo ali? Meu Deus, se aquele garoto cair." Brisa corre o mais rápido que pode em direção a ele e grita: "Ei, menino, não faça isso! Desça daí! Desça daí agora!" Rudá escuta os gritos, olha para trás e dá de cara com Brisa. O filho de Guida reconhece a mulher na mesma hora e fala: "É ela. É a moça que eu usei a foto para fazer a montagem." Brisa se aproxima ainda mais dele e fala: "Menino, eu te conheço. O que tá fazendo? Vamos sair daqui." Rudá continua paralisado ao ficar em frente à Brisa e não consegue fazer nada. O menino continua pensando no que fez com o cartaz dela e, ainda preocupada, Brisa pergunta:
O que tá acontecendo? Por que tu tá aqui, menino? Rudá continua sem responder, e Brisa diz: Vem, vou te levar pra casa. Brisa faz o que falou, e quando eles chegam em casa, a moça pergunta: Você quer conversar? Não disse uma palavra desde que eu te encontrei. Rudá percebe que não aguenta mais esconder e confessa: Fui eu que fiz aquela sua montagem com o cartaz. Quando escuta aquilo, Brisa arregala os olhos e questiona: O que foi que você disse? Que conversa é essa? De qual cartaz você tá falando? Rudá continua chorando e responde: Daquele cartaz que você estava sendo procurada. Eu fiz aquela montagem, mas eu só estava brincando. Eu nem te conhecia. Eu nem sabia quem você era. Eu não fiz isso por mal. Se eu soubesse que iria virar tudo isso... Brisa começa a ficar irritada com tudo que escuta. Interrompe Rudá na mesma hora e questiona: Você tá me dizendo que foi você? Eu tô perdendo tudo que eu tenho por culpa sua. Rudá continua chorando, abaixa a cabeça e diz: Eu sei, me perdoa, por favor. Brisa o interrompe e grita mais alto: Você não sabe de nada. Você não faz ideia de tudo o que aconteceu comigo por causa desse bendito cartaz. Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi o meu noivo. Perdi o meu filho. Perdi a vida que eu tinha em Mandacaru. Você não sabe. Você não faz ideia do que a sua brincadeira fez comigo, seu moleque. Brisa começa a andar de um lado para o outro e Rudá diz: Se eu soubesse, eu nunca teria feito. Brisa tenta se acalmar e fala: A tua brincadeira de moleque mimado acabou comigo. Rudá quase se ajoelha aos pés de Brisa e diz: Eu faço qualquer coisa mesmo pra você me perdoar. Brisa consegue se acalmar e diz: Tudo bem, eu te perdoo. Mas você vai comigo na delegacia e vai contar tudo isso para o delegado. Rudá nem pensa e responde: É claro que eu vou. Eu faço o que for preciso para consertar toda essa besteira. Brisa comenta: Vai ser difícil consertar tudo. A sua confissão vai resolver só uma parte dos problemas. Agora só falta entender aquele bendito teste de DNA. Rudá pergunta: Teste de DNA? Brisa responde: Sim, eu fiz 3 testes de DNA diferentes com o meu filho, com o menino que eu dei à luz, e todos eles o resultado foi negativo. Mas é impossível, porque o Tonho é meu filho. Rudá fica curioso e pergunta: Será que eu posso dar uma olhada nos resultados desse teste? Dar uma olhada nos exames? Eu tô querendo te ajudar. Eu sei que eu vacilei, mas me dá uma chance. Brisa pensa um pouco e diz: Tá bem, toda ajuda é bem-vinda nesse momento, mesmo achando que não adianta nada. Brisa faz o que Rudá pediu, pega os seus exames e mostra para ele. O garoto passa um tempo lendo os papéis, até que de repente nota um detalhe que ninguém tinha visto. Rudá arregala os olhos, entra em choque, e antes que pudesse dizer alguma coisa, Brisa fala: Depois você termina de ver os exames. Agora a gente tem que ir na delegacia, para você contar pro delegado tudo o que você fez.
Rudá continua em choque com o detalhe que encontrou no exame de DNA de Brisa e pergunta: eu posso levar esses exames juntos para a delegacia? Brisa estranha e questiona: como é? Por que tu quer fazer isso? Rudá diz: deixa eu levar. Você vai ver. Brisa continua estranhando, mas aceita a ajuda de Rudá. Momentos se passam até que eles chegam e pedem para falar com o delegado. Eles aguardam na sala de recepção e, nervoso, Rudá pergunta: o que será que vai acontecer comigo depois que eu confessar? Será que vão me prender? Brisa respira fundo e conta: eu fui presa, sabia? Passei 2 meses atrás das grades por causa dessa montagem que você fez. Rudá abaixa a cabeça. O delegado chama os dois e eles entram na sala. Rudá abaixa a cabeça e o delegado pergunta: pois então, por que estamos aqui? Brisa responde: seu delegado, esse daqui é o Rudá. Ele tem uma coisa para te contar. Rudá volta a chorar e fala: fui eu que fiz aquele cartaz da Brisa e espalhei na internet. Fui eu que fiz tudo. O delegado arregala os olhos e questiona: o que foi que você me disse, garoto? Repete pra mim. Ou melhor, me conta essa história desde o começo. Rudá respira fundo e começa a contar. Eu estava em Portugal para o casamento da minha mãe com o Moretti. Eu estava um pouco entediado. Não queria estar lá. Foi aí que eu achei um aplicativo de montagem de fotos na internet. Rudá começa a ter um flashback de como fez a montagem de Brisa e conta tudo com detalhes. O delegado termina de escutar e pergunta: será que tem como você me mostrar como é que fez a montagem? Rudá pega o seu telefone, se aproxima do delegado e começa a explicar como funciona o aplicativo. Rudá continua confessando tudo o que fez e conta: foi desse jeito. Eu encontrei a foto da Brisa na internet. Até então ela era uma moça qualquer. Eu nunca tinha visto antes. Eu não fiz por mal. Eu fiz por uma brincadeira. Delegado, eu juro pro senhor, se eu soubesse que iria resultar em tudo isso, eu nunca teria feito montagem. Nenhuma. O delegado se irrita com Rudá, se aproxima dele e fala: você sabia que a Brisa perdeu a guarda do filho dela e quase está sendo presa por conta dessa sua brincadeira? Rudá continua chorando e responde: eu sei. Foi por isso mesmo que eu vim até aqui. Porque eu vou fazer tudo o que for preciso para consertar essa besteira e tirar a Brisa dessa situação que eu coloquei ela. Brisa diz: eu falei pro senhor delegado. Eu disse que eu era inocente, que eu nunca tinha pegado o filho de ninguém. O delegado diz: mas isso ainda não explica o fato de 3 exames de DNA entre a senhora e o menino darem negativos. Como é que se explica isso? Antes que Brisa pudesse responder alguma coisa, Rudá a interrompe e fala: eu sei porque os testes de DNA com a Brisa estão dando negativos. Eu reparei em um detalhe que ninguém tinha visto antes. Brisa se interessa na mesma hora e pergunta: como é? O que foi que tu disse? Rudá responde: foi isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Rudá pega o envelope, tira os 3 exames de DNA de dentro e fala: tem um detalhe aqui escrito em letras miúdas
dizendo que o exame de DNA não é válido em pessoas que têm uma certa condição genética. Eu vi que a Brisa tem essa condição. O delegado olha os papéis, lê as letras miúdas e pergunta: Garoto, você tem certeza do que tá me falando? Rudá responde: Sim, qualquer especialista pode confirmar isso que eu falei. O delegado diz: Bom, diante disso tudo, eu vou retirar todas as acusações contra você, Brisa. Vou comunicar ao juiz e você vai recuperar a guarda de seu filho. Brisa começa a chorar como jamais chorou em sua vida. Abraça Rudá com força e fala: Você conseguiu! Você consertou tudo e me trouxe de volta tudo o que tinham me tirado. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.